A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, podcast, @deva.com 176. Hoje estamos aqui. É difícil pegar esse homem, mas hoje não teve como, né? Irmãos, acabamos de vir de uma reunião, né? E resolver alguns assuntos pendentes do nosso ministério, que nós somos. E assim, aproveitei, já que estamos com a câmera aqui, vamos aí então apresentar para vocês o nosso convidado, meus irmãos. Aqui está João Damascena. Paz do Senhor, João. Que honra, meu pastor Devaí, né? Que honra. Estamos aqui, né? Depois de uma reuniãozinha boa aí, né? Graças a Deus. É, bênção de Deus. João, assim, sou uma pessoa que a gente aprendeu a amar, a gente aprendeu, né, nesse caminho aí de se conhecer. Eu falo que tudo é projeto de Deus na nossa vida, né? Com certeza. E hoje congregamos juntos. Estamos aí no caminho, sabemos que não é fácil, né? Porque uma arada aí às vezes é pesado. Para os cristãos, os irmãos sabem como funciona. João, se apresenta aí. João Damascena, se apresenta para nós aí. João Damascena, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, né? Nós estamos ali na cidade de Itabapuã, pastoreando. E a gente fala assim que Deus, ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né, pessoal? Esse título é forte, né? Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e faz acontecer, né? Faz acontecer. E o que eu vou falar de mim? Hoje você reside em Novaes, né, João? Você é novaense? Estou em Novaes. Vim da Bahia, hein? Bahia? Eita, Bahia. Diz que eu nasci lá no Rio de Janeiro, mas só tem um título, né? Sério? Bahia. Mas é isso aí, meus irmãos. A gente brinca, né, para poder descontrair um pouquinho. Hoje eu resido ali em Novaes. Estamos ali na barbearia, corto cabelo. É o trabalho que eu faço aí no meu dia a dia, vendo alguns calçados. E a gente está se esforçando o máximo possível aí para poder fazer a obra do Senhor. Quando falo da obra do Senhor, meus irmãos, fica uma pergunta na nossa mente, assim, sabe, de que você acredita na obra e no projeto que ele tem na sua vida? Porque você pode dizer que foi um projeto, né, João? Você pode dizer que... Aí essa pergunta, você acredita na obra e no projeto? Teve um momento na minha vida que eu já não acreditava mais, sabe? Já não tinha vontade, já não tinha mais desejo. E tudo que eu queria, meus irmãos, era ficar sentado num banco da igreja e ouvir, né? Por causa que às vezes a gente é tão machucado, acontece tantas coisas, que a gente acaba deixando essas coisas descer para o coração. Mas Deus, ele sempre envia pessoas aí no nosso caminho que, sabe, tem aquela virada de chave, né, na nossa vida, e eu sou muito grato a Deus por isso, por esse amadurecimento, né, espiritual que a gente vai tendo e a gente vai começando a enxergar, né, coisas diferentes. Consegue enxergar as coisas de uma maneira mais diferenciada, meus irmãos. E nosso pastor Devaí aqui, ele falou algo no começo aqui acerca de amor. Amor. Olha o tamanho desse homem. Eu lembro a primeira vez que ele falou assim: João Damascena, eu te amo. Eu olhava assim e falava: não, esse cara grandão assim, tá falando que me ama. Meu Deus, o que é isso, hein? Eu falo, né, mano? Porque assim, o assunto vamos dizer assim, olha, porque existe a nossa vida, né, João? Assim, vida espiritual, existe a nossa vida que a gente vem, aceita o evangelho. Mas a sua vida passada, assim, você fala assim de criança, a sua vida, né? Assim, não foi fácil, né, João? Você pode contar um pouco da sua vida, como foi, na Bahia, como você andou? E para chegar nessa palavra eu te amo, que te assustou tanto. Me assustou. O porquê. Você pode contar para nós assim, o porquê que, olha assim, irmãos, porque hoje essa palavra eu te amo, a gente às vezes não vê o foco
do que significa Deus amou o mundo da tal maneira. É verdade. Você pode contar assim, nossa infância, mais ou menos, como foi? Porque esse susto de quando eu falei essa palavra? Então, assim, existem coisas que a gente carrega na nossa vida e que causa algumas marcas, né, pastor? Que fica, né? Como uma cicatriz. Fica, né? Uma cicatriz ali. Às vezes fica até uma ferida aberta, meus irmãos, que precisa, na verdade, ser cicatrizada. E a minha infância, meus irmãos, não foi uma infância muito fácil, né? Foi uma infância um pouco difícil, qual a gente passou alguns apertos, algumas dificuldades, como muitas pessoas às vezes passam, né? A minha mãe, o meu pai, né? A gente passou algumas dificuldades aí na vida. Meu pai bebia muito, né? Minha mãe também, porque vamos cortar, né? Quando se fala assim, dificuldade, a pessoa pensa que é só financeira, mas não é, tem muita coisa por trás, né? Bebida, essas coisas. Isso, meu Deus. Então a gente cresceu, sabe, num lugar onde o tráfico de droga, essas coisas aí, violência, né? Muitas coisas eram normais. E a gente foi crescendo, vendo aquilo ali, aquilo ali foi mexendo com o nosso psicológico e devagarzinho, sabe, a gente começou a fazer algumas coisas aí desagradáveis. E eu falo para vocês, meus irmãos, cuidado com as propostas. Porque, sabe, o inimigo ele fica procurando assim uma brechinha, sabe, para poder entrar e fazer um conhece, né? A gente conhece, né? Depois. E aí, meus irmãos, sabe, enquanto tem muitos cristãos brincando, meus irmãos, o inimigo não brinca, o tráfico não brinca, sabe? Eles abraçam, eles acolhem, e a gente recebeu, né, esse abraço, esse acolhimento aí dessas pessoas. Você se envolveu, então, nessa parte? E, infelizmente, né, a gente chegou a se envolver com algumas coisas aí muito desagradáveis aos olhos de Deus, mas que, né, precisa nem ser citadas aqui. Mas a gente cresceu num lar, pastor, que a gente não ouvia falar de amor, né? A gente não ouvia falar assim, eu te amo, meu filho, eu te amo, eu te amo. Não tinha isso, né? A cultura do meu povo lá não é dessa maneira, né? Às vezes o eu te amo lá é um prato de arroz e feijão de outra maneira, na mesa, né? De outra maneira. Então, meus irmãos, a gente foi culturalizado dessa maneira. Não escutavam eu te amo, às vezes um lugar muito violento, às vezes as coisas muito diferentes daqui do estado de São Paulo. E a primeira vez que eu escutei essa palavra aqui, eu falei, será? Será que existe? Será que existe esse amor? Será que isso é verdadeiro? Então assustou, né, de uma certa maneira. E eu não conseguia acreditar. Eu falava, não, mas essa palavra aí é muito forte. Essa palavra não pode ser falada assim, mas essa palavra foi um tempo assim que demorou, né, para poder desenvolver isso daí. Então, às vezes, meus irmãos, não é que a pessoa não sabe falar um eu te amo, é que a cultura dela, do jeito que ela foi, né, ali ensinada, ela não foi ensinada a falar eu te amo em palavra, mas foi ensinada a falar em questão de alguns gestos, sabe, assim, de algumas coisas. Igual eu falei para vocês, às vezes a pessoa não fala um eu te amo, né, com palavras, mas levanta todo dia para poder trabalhar, para colocar um pão na mesa. E essa daí é uma das maneiras também de não falar, né, mas de provar que tem o amor pela pessoa. Mas não fugindo da pergunta, né, que o pastor falou, como foi a minha infância. A minha infância não foi das mais fáceis, meus irmãos, mas também não foi das mais difíceis. Nós chegamos a passar fome, meu pai sempre trabalhou, sempre honrou, mas passamos alguns apertos. Estudei pela misericórdia do Senhor, a minha família me ajudou. Sou formado, né? Sou técnico agrícola, exerço a profissão hoje aí de cortar cabelo. Mas eu falo para vocês, meus irmãos, trabalhei, hein? Você veio junto com a sua família para cá? Você foi sozinho? Não, eu vim sozinho. Veio sozinho? Vim sozinho para aqui, para trabalhar.
cortei cana bastante tempo aí. E as coisas foi acontecendo assim de uma tal maneira, pastor, que foi assustador para mim. Parece que foi com pressa do Senhor, vamos dizer assim. Eu acredito que foi com pressa do Senhor. Na minha infância, meus irmãos, a minha mãe sempre ia para a igreja e ela falava assim para mim: filho, eu fui lá na igreja e entregaram para mim uma revelação de Deus, falando que eu tinha um filho que iria ser pregador e iria ser pastor. Eu debochava tanto, meus irmãos, da minha mãe, assim, sabe, de uma tal maneira. Eu falava: mãe, mas não tem condição, não tem lógica. Eu, pregador, eu, pastor, olha só, eu sou novo, tô aproveitando o mundão, tô aproveitando festa, tô aproveitando amizade, tô aproveitando a droga, tô aproveitando tanta coisa. E na verdade eu não tava aproveitando nada, eu tava só perdendo. Aí eu falo, quando coloca a cabeça no travesseiro à noite, que não tem ninguém, que vem aquele negócio que vem, né? Não tem Jesus, não tem nada, acabou a festa. Acabou. Então, meus irmãos, assim, a minha mãe, ela sempre falava isso daí pra mim. E por mais que eu corria, meus irmãos, eu sempre tinha no meu coração de que um dia eu iria servir a Deus. Não sei quando. Eu sempre falava assim, eu tenho um amigo, né? Vou até citar o nome dele aqui, meu pastor. Tem um amigo meu, Jeremias, um homem de Deus, presbítero da Casa do Senhor. A gente estudava junto e ele sempre falava assim: um dia a gente vai servir a Deus. Mas quando a gente servir a Deus, a gente vai querer ser uns cristãos meio diferenciados, assim, né? E eu falava para ele, falava para minha mãe: eu vou deixar para servir a Deus quando eu tiver velho. Vou aproveitar a minha juventude aí, quando eu tiver cabelo branco aí, eu vou servir a Deus. E às vezes, meus irmãos, o de repente de Deus, ele chega na nossa vida assim mais rápido do que a gente imagina. Eu vim aqui para o estado de São Paulo trabalhar, cortar cana, e fiquei aqui 6 meses, fui embora, voltei para cá de novo. Construí uma família, conheci a minha esposa, a gente trabalhou, conseguiu juntar aí um dinheirinho, né? E a gente foi embora novamente lá para Bahia. E resumindo, não servi a Deus nessa época. Fui para lá, perdi tudo que tinha, tudo para voltar para cá. Os meus pais teve que me ajudar. Vim para cá morar de favor na casa do meu irmão, do Tailã. E fiquei lá. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, ele me ajudava, pagava aluguel. A única coisa que eu tinha, uma motinha, vendi, recebia R$500 dessa moto por mês. E fui tocando, meus irmãos, fui trabalhando, foi indo. E aí eu tenho um amigo. E esse amigo falou assim: não, vamos para a igreja. Aí eu falei: vou para a igreja nada. Eu quero saber de igreja, estou com a vida toda arrebentada. Cadê Deus? E aí ele começou a insistir. E você que é cristão, presta bem atenção nisso. Hoje eu tô meio fofinho assim, né? Mas um dia eu fui bem magrinho. Parece que esse meu amigo olhou pra minha magreza e falou: vou pegar ele pela boca. Ele falava assim: seguinte, vamos comer um lanchinho hoje conosco? Eu falei: lanchinho eu quero, ir pra igreja não. Ele falou: não, faz o seguinte, eu vou te pagar um lanche aqui e amanhã você vai na igreja comigo. Sou estrategista. Estrategista. Pô, se você estiver assistindo esse vídeo aí, essa live, um beijo no seu coração. Você sabe, é você. Foi você que foi um diferencial na minha vida para mim estar na presença de Deus hoje. Imagina. E esse lanchinho rendeu, professor. Esse lanchinho rendeu. E aí ele fala: não, eu te dou esse lanche, e aí você vai e tal. E eu sempre enrolava ele. Eu, não, amanhã eu vou, mas esse amanhã eu nunca ia. Mas chegou o dia que eu me senti tão envergonhado dele pagar lanche para mim, de convidar para a igreja, que aí eu falei: não, eu vou ter que ir. Minha esposa já estava indo, meu amigo Jeremias já estava indo, meu irmão já estava indo, e eu tive que ir. E eu fui porque realmente, meus irmãos, a coisa estava apertada, a coisa estava feia. Então Deus permite muitas das vezes que a gente passa no estreito assim para a gente buscar a Deus. Eu fui para aquela igreja determinado naquele dia e pensando assim: se esse Deus é tão poderoso mesmo, se esse Deus é o Deus que as pessoas falam, hoje ele vai me provar.
Se ele tiver algo comigo para mim servir ele hoje ele vai mostrar para mim. Mal sabia que ele saberia os pensamentos da João. E aí eu lembro assim, sabe, que tinha 3 pastores assim no altar pregando a palavra de Deus e aquele culto gostoso. E eu falando, vamos ver se esse Deus é isso tudo mesmo, né? Sentei lá, fiquei. Pensa num culto, meus irmãos, abençoado. Naquele tempo eu não entendia muito de culto, não. Mas eu vi o pessoal dando glória, aleluia, pulava, rodava, saltava. Era uma alegria tão grande assim na presença de Deus que eu falava, meu Deus, o que é isso? Lá fora não tem essa alegria, não. Que coisa diferenciada. Eu lembro que tinha 3 pastores no altar assim e eu falei, se esse Deus é Deus mesmo, tem 3. Não sei nem quem que vai pregar, mas esse Deus é tão poderoso, o Senhor vai me provar hoje através desse aqui. Tinha 3, eu escolhi um, para mim saber, né, se realmente era Deus. Se eu não culto, bem o que eu escolhi pregou. Sério, pastor. E Deus falava assim com um, falava com o outro, aquela palavra aí, sabe? E o culto perto de finalizar e Deus não falava comigo assim, né? Aí eu levantei para ir embora da igreja e algo me segurava, meus irmãos. Algo me segurava e não deixava eu ir embora. Eu queria ir embora antes do culto acabar. Meu Deus. Fiquei na porta da igreja lá e o Senhor não deixava eu ir embora e o pessoal ficou lá no culto. Finalizar o culto, acabou. Chateado, zangado, falei, mas esse Deus todo poderoso aí, o pessoal fala, prega, fala com todo mundo, mas não fala comigo, não falou comigo, eu vou embora, quero nem saber desse Deus. Agora que eu vou me afundar de vez mesmo. Porque eu já tô na lama, já perdi tudo, e ele não fala comigo, eu fui lá destinado a servir a ele, mas ele não falou nada comigo. Peguei minha esposa, chateado, falei, agora eu vou embora. Vamos embora, filha, vamos pra casa. Quando eu viro as costas, meus irmãos, pego na mão da minha esposa para ir embora, o que acontece? O servo do Senhor, que eu tinha falado em pensamento com Deus. No último minuto mesmo. No último minuto, ele me chama. Escuta isso aí. Ei, filho. Você pensa que não, né? Vem aqui. Porque Deus tem algo contigo. E o Senhor usou aquele homem numa revelação profunda para falar coisas que só eu e Deus sabia, meus irmãos. E o Durão, o João Durão, foi quebrado naquele dia e se desmanchou, meus irmãos. Eu sempre fui uma pessoa difícil de chorar. Sempre fui durão, né? Queria mostrar algo para as pessoas que no secreto só Deus sabia. Segurava as minhas emoções. Queria ser o tal, né? E aquele dia Deus me quebrou. Era aquele homem falando e eu chorando, eu me desmanchando. Eu lembro que eu caí diante do altar de Deus chorando, meus irmãos chorando. E eu falei, a partir de hoje, Deus, eu vou te servir com verdade e com sinceridade. Verdade, isso. Com verdade e com sinceridade, meus irmãos. Porque a gente via muitas coisas lá na Bahia, meus irmãos, de muitos cristãos, sabe, assim, que machucavam, mas é cristão, faz essas coisas assim. No dia que eu for um cristão, eu quero ser diferente. Não melhor do que ninguém, mas com verdade e com sinceridade. Você tinha um exemplo de casa, né? Sua própria mãe, né? E tinha um exemplo dentro de casa. Isso eu posso falar, meus irmãos. A minha própria mãe. Pensa numa mulher humilde. Pensa numa mulher simples. E pensa numa mulher que tinha verdade e sinceridade. Irmãos, quero dar um negócio que falar para vocês aqui. Eu falo porque ele fala assim, tinha tudo, porque hoje a mãe dele descansou no Senhor. E eu posso dizer para vocês assim, que nós estamos nessa igreja já há 4 anos que nós estamos aqui, na cidade de Novais. E um dia eu cheguei com a minha esposa na igreja e ela disse assim, que Deus tinha incomodado ela para acordar às 3 horas da manhã para orar por mim e por minha esposa. Olha só, irmãos. E ela orou um bom tempo. Falou assim, eu tenho que orar com meus filhos, para todo mundo da minha família, mas o Senhor me incomodou. Era uma serva do Senhor, né, João? Uma mansidão. Meu Deus, nossa, olha. Eu falo, meus irmãos, às vezes a gente acha que para a gente ser servo do Senhor, a gente tem que ter uma voz eloquente,
de que, sabe, a gente tem que ter, sabe, um algo assim, mas a minha mãe era tão simples, mas a gente aprendia tanto com ela, sabe, né, pastor? O pastor Devair é testemunha disso. Ninguém via, mas sempre estava lá na igreja, sabe, limpando a igreja, cuidando da obra. É aquela pessoa dos bastidores que a gente sempre fala, né? Nada de microfone para pregar, não. Aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, que quase ninguém sabe, mas fazia com amor e dedicação ao Senhor. Essa é a realidade, né? E quando fala, né, meus irmãos, assim, da minha mãe, tem algo que marca bastante, sabe, a minha vida. Porque eu fiz uma aliança com Cristo, né, nesse dia aí, converti, liguei para a mãe e falei: ô mãe, a senhora não sabe o que aconteceu, eu acabei de me converter. Ela começou a, sabe, assim, a ficar muito emotiva no microfone, no microfone, que ficou muito emotiva no telefone, no celular. E ela estava lá em Salvador, na capital da Bahia, morando lá, e eu estava aqui em Novaes. Liguei para ela e eu não sabia, meus irmãos, do que Deus já tinha arquitetado nas nossas vidas. Num momento assim fantástico que nós íamos viver. Aconteceu algumas coisas lá na Bahia e, sabe, a minha mãe, ela veio pra cá, morar em Novaes. E eu fiz sabe assim, com minha mãe, eu falei: mãe, um dia eu vou tirar a senhora desse sofrimento da Bahia. Eu saí de lá falando isso pra minha mãe. E às vezes, meus irmãos, a gente acha que as coisas vão acontecer de uma forma muito bonita. E o meu pai e minha mãe teve uma discussão, vou ser rasgado aqui para vocês, teve uma discussão e a minha mãe veio parar aqui. E meu pai também veio parar aqui e todos eles se converteram, passaram a servir a Deus ali. E eu falo, meus irmãos, o de repente de Deus acontece na nossa vida assim, de uma tal maneira que a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Quando eu vi, a minha família já estava aqui, a minha mãe estava servindo a Deus, a gente fez ali muitas orações ali na casa da minha mãe, do meu pai se converteu também, começamos a servir a Deus, congregava em um outro ministério, assim, o de repente Deus aconteceu assim de uma tal maneira, meus irmãos, que eu fui parar no ministério do Belém. Eu falava assim: pastor Devair, pastor, sabe, encontrou assim ferido, machucado, de escanteio, não queria fazer mais nada na obra do Senhor, como no começo do vídeo eu falei para vocês, sabe, assim, eu não queria nada, só queria sentar no banco da igreja. E o pastor falava: não, filho, você tem chamada, sabe, eu já consigo enxergar algo assim na sua vida, eu já consigo ver, você tem chamado de Deus. Eu falei: não tem, me deixa aqui, eu quero ficar aqui. E Deus foi trabalhando assim, meus irmãos. E quando eu vi, eu estava no ministério do Belém e eu vi, meus irmãos, eu vi que eu escutei aquela palavra: eu te amo. O homem tem quase 2 metros de altura, mas fala abraço do urso. Falando pra mim: eu te amo. Eu falei: será? Eu não conheço muito bem esse negócio de amor. E eu fiquei assustado, sabe? É difícil quando você falar: eu te amo. A gente fica tão espantado, meus irmãos, com tantas coisas que a gente escuta, que às vezes é até difícil de a gente acreditar nessa palavra: eu te amo. E aí, meus irmãos, eu lembro, nos cultos falava assim: você, esposo, no dia das mulheres, vem aqui na frente, fala o quanto que a sua esposa é importante para você. E aí eu via os irmãos chegar lá: minha esposa, tal, assim, falava: eu te amo. Chegava a minha vez, eu falava: você mora no meu coração. Mas não saiu eu te amo, sabe? Assim, não saía, meus irmãos, não saiu eu te amo. Mas um dia saiu, né, tio? Mas ficou marcado, meus irmãos, na história. Dia das Mães. Foi. Dia das Mães, meus irmãos. Chamaram todos os filhos para ir lá na frente falar. Foi. Todo mundo teve a sua oportunidade, e pela misericórdia do nosso Deus, porque tudo é pela misericórdia do Senhor. Eu tive uma oportunidade e Deus tocou no meu coração.
Comecei a falar ali, e eu cheguei a falar assim, sabe, no microfone, eu falei: mãe, eu te amo, mãe. E isso daí para muitas pessoas pode ser algo simples, mas para uma pessoa que nunca tinha eu falado assim, eu te amo, para a mãe, para a esposa eu nunca tinha falado que amo, para o meu pai nunca tinha falado que amo, para minha irmã nunca tinha falado que amo. Sabe, isso teve um peso muito grande. Foi impactante. Foi muito impactante assim de falar: mãe, eu te amo, meus irmãos. Mal eu sabia que ia acontecer, né, João? E passou, meus irmãos, alguns meses, sabe, perdi meu irmão. Depois de um mês, a minha mãe descansou no Senhor. E eu não falo isso com tristeza, meus irmãos, porque a minha mãe cumpriu o que ela tinha que cumprir. Verdade. Sabe? E no velório dela eu falei: quem ama a minha mãe vai dar continuidade no legado dela, que era estar firme, fazendo a obra do Senhor com sinceridade, com humildade. Mas quem falava eu te amo da boca para fora não deu continuidade no legado. Mas pela misericórdia, meus irmãos, eu tive, o privilégio de falar para minha mãe: eu te amo. Talvez você, filho, que está escutando isso daí, você nunca abriu a boca para falar eu te amo para sua mãe, para o seu pai. Mas o dia da manhã, esposa, nós não sabemos. Passou pouquíssimo tempo, não sei se chegou a passar meses depois que eu falei para minha mãe, o Senhor recolheu a minha mãe. E eu lembro, meus irmãos, a felicidade que a mãe ficou com essa palavra, eu te amo, no coração dela, meus irmãos. Sabe assim, são coisas simples, meus irmãos, coisas simples, que tem um peso e que eu guardo aqui dentro do meu coração, meus irmãos. Está guardado aqui, está tudo relatado no livro do Senhor, meus irmãos. Está relatado. E a minha mãe foi descansar no Senhor, feliz de ela sair lá da Bahia, de viver momentos maravilhosos, de ver as profecias bíblicas, meus irmãos, que o Senhor tinha arquitetado para a vida de cada um de nós. Na minha vida, na vida da minha irmã, na vida da minha família, se cumpriu as profecias do Senhor, e ela teve o privilégio de ver um filho, homem de Deus, pregador do Evangelho, e hoje, pela misericórdia do Senhor, pastoreando uma igreja. É tudo misericórdia, meus irmãos. Tudo misericórdia, porque eu não me via fazendo nada disso. Nunca pedi para Deus para estar onde estou. Sempre corri de pregar, sempre corri de pastorear. E parece que quanto mais a gente corre, mais Deus Ele quer que a gente faz. Sabe, meus irmãos, e isso está relatado lá no livro. Você pode falar assim, você pode falar assim que eu falo que essa palavra eu te amo foi um começo do seu ministério para chegar ao pastorado? Parece que foi assim, faltava a cereja do bolo, que era o eu te amo, que dali você vê que foi muito rápido, né? Foi muito rápido, assim, o seu pastoreado. Parece que foi assim, que faltava Deus trabalhar alguma coisa. Era sentir o amor, porque o amor da mãe, mas tem que ter amor pelas almas, né? Com certeza. Então, é como se fosse, né? Porque, meus irmãos, eu falo assim, quando esta palavra amor, ela sai da nossa boca, ela não sai uma simples palavra, né? Mas ela sai em um sentimento verdadeiro. E dentro de mim era algo que ainda faltava, era o amor, porque a ferida ainda estava aberta. Eu quero abrir uma pauta aqui para vocês entenderem algo que aconteceu no meu passado, né? Vou falar, né, pastor? Pode falar, né? Quando eu era ainda apenas uma criança, meus irmãos, eu fui violentado, eu fui abusado sexualmente quando eu era uma criança, de praticamente 8 anos, 9 anos de idade, né? E poucas eram as pessoas que sabiam disso.
Então isso criou dentro de mim uma ferida aberta. E foi criando uma mágoa, uma raiva, um trauma dentro de mim, assim, de uma tal maneira que isso, sabe, foi me martirizando, me machucando, e eu decidi descontar isso daí nas pessoas. Quem estava perto de mim, sabe, era revoltado, então eu não falava eu te amo pra ninguém, porque eu falava assim, nossa, mas aconteceu isso comigo, mas Deus é tão bom e permitiu isso acontecer. Mas o bobão sabia de que Deus permitiu eu ser ferido para me ser curado e poder curar também outras pessoas. Hoje nós estamos aí ajudando pessoas que passou por esse mesmo trauma. E aí, meus irmãos, eu falei essa palavra, eu te amo, e isso daí ajudou a curar, né, essa ferida que tinha dentro de mim. E veio o pastoreio, meus irmãos, e eu falo assim, cada alma que eu, sabe, pela misericórdia, a gente tem o prazer, assim, de cuidar, sabe, de visitar, de conversar e entender, meus irmãos, e a gente tem esse sentimento, assim, verdadeiro, eu falo assim, eu te amo, e isso, meus irmãos, nos cura. O amor, ele nos cura, ele cura cada um de nós, meus irmãos, porque a raiva, ela vai criando angústia, a raiva, ela vai criando coisas ruins dentro de nós, mas quando a gente decide liberar este amor para o mundo, para as pessoas que estão na nossa volta, a gente pode fazer a diferença no mundo. Ah, nós vamos mudar o sistema, nós vamos mudar tudo, nós não podemos mudar tudo, mas o pedacinho que o Senhor confiou na minha mão e na sua mão, você pode fazer a diferença através do amor, amando quem está à sua volta. Os frutos do Espírito, amor. Às vezes as pessoas, elas nos recebem, né? Nem sempre com tanta bondade, com tanta caridade, com tanto amor. Mas quando a gente entende, meus irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz, o amor que ele teve por nós, e a gente conhece homens de Deus que a gente vê que verdadeiramente tem amor pelas almas, quando a gente entra no ministério, meus irmãos, que a gente vê que a nossa presidência tem amor pelas almas, a gente começa a entender, tem um segredo aí, tem um bolinho da cereja aí que é, sabe, o amor. Eu recebi amor, fui curado, meus irmãos, pelo amor, e hoje, pela misericórdia, a gente espalha o amor para outras pessoas, para outras vidas, e eu fico muito agradecido, meus irmãos. Não estou aqui bajulando, né? Não estou aqui, não. Eu estou aqui falando do que eu vivi e sendo grato, meus irmãos, a uma pessoa que me encontrou, que me ajudou e que me mostrou que eu estou no ministério que prega o amor e que vive o amor. Estou do lado aqui deste homem, né? É grandão assim, né? Vocês veem, é grandão assim, mas me ensinou o que é amor. E eu chorei, meus irmãos. Chorei muito, sabe? Ele sabe do que eu tô falando, assim, baiano não chora. Tem bastante que falou isso, né? E aí, meus irmãos, veio o choro. E em meio às lágrimas, meus irmãos, em meio à dor, em meio a muitas coisas que a gente passa, o Senhor, ele vai nos curando, as feridas vão sendo cicatrizadas e a gente vai espalhando o amor pelo mundo. Como é bom servir, pastor, esse Deus. A gente é grato a Deus, a gente é grato ao pastor Devair, né? Ah, porque o pastor Devair veio para Novais? Veio para Novais para poder semear o amor e ensinar para muitas pessoas que não tinham o amor, o que é o amor para o próximo. E eu falo, meus irmãos, eu falei eu te amo para minha mãe. Esse peso na minha consciência saiu, eu não tenho. Meu pai, eu não sei se o senhor vai assistir essa live, esse vídeo. Muitas coisas aconteceram na nossa vida. Coisas difíceis, mas eu quero falar para o senhor que independente de alguma coisa, o seu filho te ama, tá? Quero encerrar esta live
né, este vídeo falando para todos vocês: semeie o amor na vida do seu próximo. Por mais que nem sempre você receba o amor, você receba espinhos, receba pancada, receba críticas, receba as coisas desagradáveis que você não quer escutar. Tá descendo uma lágrima do Ayano. Mas semeie o amor. Porque é isso. A gente só dá o que a gente tem. E hoje eu falo, eu tenho amor para poder dar a quem está perto de mim e próximo de mim. Você, pastor, ame as suas ovelhas. Ame as suas ovelhas. Aprenda com Jesus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para dar a vida, tem que ter amor. Por isso que a gente rala, meus irmãos. Por isso que a gente batalha, sabe? Porque é o amor. Através do amor, a gente vai vencendo as dificuldades do mundo e a gente vai preparando outras pessoas também para semear este amor aí pelo mundo inteiro, né? Foi assim com Jesus. Ah, não, é uma seita, né? Esse negócio aí de amor, esse evangelho aí vai acabar. Quantos 1000 anos tem? Eu quero terminar falando para você: o amor ainda vive e eu amo vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade, meu pastor. Estamos aí. E eu te amo Eu também. também te amo. Eu também te amo muito. Tá aí, meus irmãos. Aí. Era uma live, um podcast esperado. A gente marcou várias vezes, não deu. Vai pra lá, vai pra cá. Muita correria. Eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Até o título vai ser um pouco forte, assim, né? Mas eu digo pra vocês só uma coisa de tudo isso que aconteceu. Quando Deus olha e vai fazer um planejamento, ele tem um futuro na sua vida. Se você não liberar o perdão, se você não ter esse amor, essa caridade. Muitas vezes a palavra amor é caridade, né, João? E a gente vê que verdadeiramente, se você não se liberar, Deus não vai trabalhar. Porque você sabe, tem pessoas na igreja que patina, porque não liberou. Mas fica aí. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Ouve isso aí, compartilhe essa live, compartilhe esse podcast, porque tem uma pessoa que pode estar querendo ouvir essa palavra. Esse eu te amo. E eu digo pra você, vale a pena, não vale, João? Meu Deus do céu, demais. O eu te amo, meus irmãos, ele é libertador na nossa vida. Deus abençoe a todos, que fica com a paz do Senhor. Abençoe.